Fala galera, aqui é o professor Daniel e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos vão ser todas aquelas superfícies que fazem reflexão, como o próprio nome fala, em superfícies curvas ou esféricas. É importante você perceber que quando a gente representa um espelho esférico, ele vai estar inserido ou circunscrito em uma circunferência. Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma circunferência e uma parte dessa circunferência vai representar para a gente uma superfície espelhada. E aí você tem um espelho esférico. Como exemplos de espelhos esféricos aí, nós podemos mencionar os espelhos retrovisores de carros, os espelhos que os dentistas utilizam, os espelhos que são colocados nas laterais das garagens de prédios e de grandes circulações. No entanto, quando a gente fala sobre espelhos esféricos, a possibilidade de acontecer reflexão na parte de dentro da circunferência ou na parte de fora da circunferência que o espelho está inserido. Quando a reflexão acontece na parte de dentro da circunferência que o espelho está, nós chamamos esse espelho de espelho côncavo. E nós representamos ele dessa forma aqui, olha. As hastes no espelho, esses tracinhos aqui, eles representam a parte não refletora. Então, isso aqui representa não refletora, ou seja, a parte que não reflete. E onde você não tem tracinho, a gente vai ter a parte refletora. Então, reflexão por dentro significa espelho côncavo. Agora, no caso da reflexão acontecer na parte de fora, nós vamos sinalizar com esses tracinhos aqui para indicar a parte que não reflete, e da parte de fora nós vamos deixar sem tracinho, ou seja, reflexão por fora. Basicamente, é como se você pensasse o seguinte: um exemplo de espelho convexo seria quando você se olha numa bolinha de Natal. Imagina aquelas bolinhas de enfeite que você se olha por fora dela ali, você vai ter um espelho convexo. Quando você pensa num espelho côncavo, um exemplo clássico do espelho côncavo é quando você olha dentro da concha de uma colher. Espelho côncavo, ok? Mas uma coisa importante também aí é nós compreendermos sobre os elementos de um espelho esférico. Os elementos de um espelho esférico vão ajudar a gente a resolver e interpretar os exercícios. Quais são esses elementos? O primeiro deles é para a gente entender aí, olha, já que o espelho esférico é parte de uma circunferência, as circunferências possuem um diâmetro. E quando nós traçamos o diâmetro na circunferência de um espelho esférico qualquer, a gente fala que essa reta do diâmetro que se estende aqui é chamada de eixo principal do espelho. A gente representa com EP. Então este é o eixo principal do nosso espelho. Sobre o eixo principal vão se distribuir os elementos principais do espelho. Quais são esses elementos? Elemento V, que é onde o eixo principal toca o espelho, que é o nosso vértice. A gente vai ter o F, que representa o foco do nosso espelho. E a gente vai ter o C, que representa o centro de curvatura do espelho. Reparem que, quando eu falo do C, ele tem o nome de centro ou raio de curvatura, justamente porque a distância entre ele e o vértice é como se fosse o raio da nossa circunferência desse espelho. A distância que existe daqui até aqui é o raio da circunferência deste espelho. Vale lembrar que existe outra relação matemática entre o foco e o centro. A relação é que o foco ou a distância focal é a metade do centro de curvatura, ou o centro de curvatura dividido por 2. Por exemplo, se a distância do centro ao vértice for de 10 centímetros, a distância do foco até o vértice vai ser de 5 centímetros, porque o foco é a metade do centro de curvatura. E aí, quando a gente representa um espelho esférico, a gente não precisa fazer a circunferência dele sempre. É bem comum aparecer a representação de um espelho assim, olha, nesse caso, eu estou representando aqui um espelho côncavo. Lembrem-se que onde tem haste é a parte não refletora, onde não tem haste é a parte refletora. Então, quando o espelho reflete por dentro, esse espelho é côncavo.
E aqui você tem o espelho côncavo e os elementos sempre dentro da circunferência que esse espelho representa. No nosso caso aqui, olha, o vértice, o foco e o centro, todos sobre qual reta? A reta do eixo principal. Portanto, quando a gente representa um espelho convexo, a maneira que nós utilizamos para representá-lo é dessa forma aqui, olha. A gente vai fazer, de novo, as hastes aqui por dentro, representando a parte que não reflete, e por fora, sem haste, representando a reflexão. Lembrando sempre que os elementos de um espelho esférico estão na parte de dentro da circunferência, não importa se ele é côncavo ou convexo. Os elementos estão sempre por dentro da circunferência dele, no caso aqui o centro, o foco e o vértice. Agora nós vamos falar um pouco sobre os raios notáveis dos espelhos côncavos. O comportamento luminoso dos raios nos espelhos côncavos, ele obedece um padrão que a gente precisa memorizar. Não é como acontece no espelho plano, conforme a gente já viu, que o raio chega e reflete fazendo um padrão de reflexão de igualdade. De acordo com as leis da reflexão, nós sabemos que este ângulo de incidência aqui, ele sempre vai ser igual a esse ângulo de reflexão quando você tem um espelho plano. Agora, no nosso caso aqui, o espelho, ele é esférico, então a gente vai ter um padrão aí para ser analisado. O que acontece? Qual que é o nosso primeiro caso aí a ser analisado? Aqui eu tenho um espelho côncavo, e aí eu tenho um raio luminoso aqui em vermelho chegando, a gente fala paralelo ao eixo principal. Reparem que ele está aqui ao lado do eixo principal. Qual que é a regra? Todo raio luminoso que vem paralelo ao eixo principal volta passando em cima do foco. Sempre é isso que vai acontecer. Todo raio luminoso que vem paralelo volta passando pelo foco. Qual que é o nosso próximo caso? É o inverso. Aqui, olha, se por acaso um raio luminoso incidir no espelho passando em cima do foco, quando ele for refletir, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Qual que é o terceiro caso? O nosso terceiro caso aí vai ser quando o raio luminoso incidir sobre o vértice do espelho côncavo. Ele vai chegar aqui e vai refletir. Como? Aqui o comportamento vai ser igual nos espelhos planos. A gente fala que o mesmo ângulo que o raio luminoso faz com o eixo principal, ele vai fazer na hora de refletir com o eixo principal também. Aqui, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, esse é o nosso terceiro caso. E por último, o quarto caso aí vai acontecer quando o raio luminoso passa em cima do centro de curvatura do espelho. A gente fala que quando um raio luminoso passa em cima do centro de curvatura, ele volta sobre si mesmo. No caso dos espelhos convexos, nós também vamos ter alguns raios notáveis que devem ser memorizados. O primeiro deles vai ser quando um raio luminoso chega paralelo ao nosso eixo principal. Então, o nosso primeiro caso aqui leva em consideração que o raio chegou paralelo a essa linha. Agora, como o espelho é convexo, a reflexão tem que acontecer aqui para fora da circunferência do espelho. E como que essa reflexão vai acontecer? A gente fala que esse raio que vai ser refletido, ele vai ser refletido de uma forma tal que o seu prolongamento virtual passe exatamente em cima do foco do espelho convexo. Então, o raio luminoso chega paralelo e reflete. Se você puxar em linha reta o prolongamento virtual desta reta, ela vai passar exatamente em cima do foco. De novo, olha, imagina que o raio luminoso chegou aqui, e aí na hora que ele refletir, ele vai refletir de forma que o seu prolongamento virtual passe em cima do foco. O segundo caso vai ser o inverso do primeiro. Reparem que quando um raio luminoso chega de forma que o seu prolongamento fosse passar em cima do foco, veja bem, olha a direção do raio luminoso chegando aqui, esse raio está chegando. É claro que ele não pode atravessar o espelho, porque o espelho é convexo, essa parte externa aqui é refletora. Então o que ele vai fazer? Se ele fosse
né, se propagar, se a gente pudesse projetar o prolongamento imaginário dele aqui, ó, que são esses tracinhos, e fosse passar em cima do foco esses tracinhos, ele ia refletir paralelo ao eixo principal. De novo, ó, se o raio luminoso chegar de forma que o seu prolongamento imaginário passe em cima do foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. O terceiro caso vai ser quando o raio luminoso chegar em cima do vértice de um espelho convexo. Ele vai chegar aqui, olha, e com o ângulo que ele chegar sobre o eixo principal, ele vai ser refletido também com o eixo principal. É como se fosse um espelho plano aqui na realidade a propagação, né? Se ele chegar fazendo um ângulo de 10 graus, ele reflete fazendo um ângulo de 10 graus também. E por último, a gente vai ter aqui o quarto caso, que é quando o raio luminoso chega no espelho convexo de forma tal que o seu prolongamento fosse passar em cima do centro de curvatura. Aqui, olha, imagine que eu estou pegando um raio luminoso e estou fazendo ele chegar no espelho convexo de forma que o seu prolongamento imaginário fosse passar aqui em cima do centro. O que vai acontecer? Ele vai refletir sobre si mesmo. Quando um raio chega de forma que o seu prolongamento fosse passar pelo centro, ele bate e volta exatamente sobre si. Aqui acontece a mesma coisa. Ó, se um raio luminoso chega de forma que o prolongamento passe pelo centro, ele vai voltar exatamente pelo mesmo caminho. Pessoal, então, a diferença entre os espelhos côncavos e convexos é que na maior parte das vezes com os convexos nós trabalhamos com os prolongamentos virtuais para poder fazer as projeções e nos côncavos nós trabalhamos com os próprios raios luminosos. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais aí sobre a formação das imagens nos espelhos esféricos e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado por assistir essa aula, se inscreve no canal, valeu e até a próxima!